Eu fiquei bem de olho em vocês. Eu fiquei bem de olho. Um pastor vem de fora, Maíra, é assim, ó. Porque Deus vai fazer um milagre na sua vida. Aleluia! Levanta a tua mão que eu vou profetizar. Ah, irmão, você estava quase ficando de pé. Aí eu falo assim, amém? Aí você, amém, com essa boca murcha? Não, hoje, agora eu quero ver. Eu quero ver se vocês estão animados mesmo. Porque agora, ó, agora eu vou profetizar nesse lugar. Aleluias. É. Né, Marcão? Os caras vêm de fora, todo mundo... não, agora é eu, mano. Pregar a mensagem hoje e eu creio que você vai sair transformado daqui, amém? Você é louco, a Assembleia vai chegar aqui. Eita, glórias. Abra a palavra do Eterno. Marcos capítulo 6, verso de número 34. Não coloca aqui no telão. Os crentes têm que aprender a usar a Bíblia, amém? Então de quarta-feira, irmão, traz Bíblia para a igreja, que vai virar um hábito para domingo. Você tem que trazer todos os cultos, mas eu sei que é difícil. Você que tem dificuldade de manusear a palavra, é difícil você vir em todo culto. Então a gente vai te doutrinando aos pouquinhos. Então abre aí Marcos capítulo 6, folheia a sua Bíblia. Pastor, estou só com o meu celular. Ligue a sua Bíblia então. Tão bom quando o pastor fala, abre em tal livro e você começa a cantar a musiquinha da Aline Barros na sua cabeça, não é verdade? Então, eu não me converti novo, então nem sei como é a musiquinha, mas eu sei que os irmãos sabem da musiquinha. Marcos capítulo 6, verso de número 34. É uma palavra muito conhecida de todos vocês, então é muito difícil você pregar uma mensagem que todo mundo provavelmente já ouviu, mas eu gosto de tentar tirar algo que eu nunca percebi, eu nunca prestei atenção numa mensagem. E existem alguns pontos aqui que me chamou muita atenção quando eu estava lendo. Você que está lendo aquela Bíblia 365, quem está lendo essa Bíblia? Nós lemos isso ontem, amém? Vocês estão lembrados? Camila? Está atrasada, né, Camila? Tá tudo certo? Ah, então tá bom. E eu fui falar pro Mike hoje de manhã, na hora que a gente estava indo pro trabalho, eu falei, cara, eu estava lendo essa mensagem, ele falou, eu já li também. Eu louco. É que nós tá lendo a mesma ali, né? Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, e já é tarde. Repita comigo, lugar deserto. Mais uma vez, lugar deserto. Já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: dê-lhe vocês algo para comer. E eles lhe disseram: isso exigiria 200 denários. Repita comigo, 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele. Quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que a Tua palavra venha de encontro ao nosso coração nessa noite. Nos dá direção, Pai, nos ensina aquilo que o Senhor quer falar. Em nome de Jesus, amém. A Semana Acesso mexeu muito comigo e... eu não sei se vocês perceberam, mas a gente preparou uma mesa ali para os pastores. E assim que acabava o culto, a gente ia ali para aquela mesa e a gente se alimentava mais. Não somente da comida que estava na mesa, mas do evangelho, da palavra. Eu, particularmente, eu sou muito fominha, então toda vez que eu me encontro com alguém, eu quero fazer perguntas, eu quero poder tirar ali informações daquela pessoa. Toda vez que você estiver com alguém, faça perguntas. Perguntas são poderosas para poder acessar no coração de alguém aquilo que não sairia se você não tivesse feito uma pergunta. Então é muito importante você sempre estar com alguém, fazer perguntas.
E eu estava naquela mesa conversando com alguns pastores e a gente foi muito alimentado, muito bem orientado, falaram bem da igreja, mas também deram algumas direções para nós. Mas algo que mexeu muito comigo foi conversando com a pastora Cláudia, e ela falou algo muito interessante. Ela falou assim: pastor, nós temos o costume de limitar Deus, de colocar limites sobre Deus. E aquela palavra mexeu comigo porque a nossa vida espiritual, ela é de altos e baixos muitas vezes. E tem momentos na nossa vida que a gente viveu coisas extraordinárias com Deus, mas de repente a gente se vê limitando Deus em coisas muito simples, coisas muito naturais que você viveria antigamente, mas não vive hoje, porque você vai colocando limites, barreiras em Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Vou dar um exemplo para ficar mais claro para você. Quem aqui crê que Deus pode curar pessoas? Você crê verdadeiramente sobre isso? Amém? Mas por que você muitas vezes não ora por você? Nós oramos assim: Senhor, se for da tua vontade, cura. E nós começamos a colocar limites em Deus. Todos eles, sem exceção, falam assim: mano, o pastor é muito doido, ele tem muita fé. E eu falo assim: não sei que pastor vocês estão falando. Eu comecei a olhar para a minha realidade, para a minha vida, eu falei assim: aonde está a fé que essa galera está falando que eu tenho? Aonde está a fé que eles estão dizendo? E eu comecei a perceber que teve um momento da minha vida que eu tirei todos os limites e todas as barreiras, mas com as dificuldades da vida, com as dificuldades do dia a dia, a gente começa a colocar impedimentos e barreiras para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Quem está entendendo o que eu estou pregando? E nós precisamos, na noite de hoje, começar a tirar um pouco desses impedimentos, começar a tirar um pouco dessas barreiras, porque isso é um costume de crente fazer. Quem faz isso é o crente. A pessoa que não é crente, ou a pessoa que não professa uma crença em Deus, ela não coloca limites em Deus. Eu já fiz evangelismo nas comunidades, ou evangelismo até com traficantes, evangelismo com pessoas que moravam na rua, e essas pessoas têm muito mais fé do que muito crente dentro da igreja, sim ou não? Essas pessoas, elas acreditam muito mais, elas têm uma fé muito maior, e a gente limita Deus, a gente impede, e a gente tenta colocar limites naquele Deus que é ilimitado. Nós não podemos nem pensar que vamos impedir Deus de fazer algo, que Ele é soberano, Ele faz o que Ele quiser, mas no nosso coração nós colocamos travas, impedindo o agir de Deus nas nossas vidas. E aqui nesse texto não é diferente, a Bíblia está dizendo que Deus olha para uma grande multidão e Ele tem compaixão daquele povo, gente. Ele olha para aquele povo e ele fala assim: cara, essa galera não tem um pastor, essa galera são como ovelhas perdidas, essa galera é como filhos perdidos. E ele olha com compaixão e com amor para aquele povo. E aí de repente a Bíblia vai dizer, olha o que diz o texto lá no começo. Ele começa a ensinar, já era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram. Quem foi que se aproximou de Jesus para poder falar algo? Quem foi que falou? E aí que está o grande problema. Deus está olhando para nós, Deus está olhando com compaixão, Deus está olhando com misericórdia, mas a gente, boca aberta, chega lá e quer começar a falar algumas coisas para Deus. A gente quer ensinar a Deus como ser Deus. Eles chegam lá e falam assim: ô Senhor, você viu a hora? Ó, tá tarde. Não só isso, não tem pão para comprar aqui na região não. O lugar é deserto. Manda o povo embora. Dispensa geral aí. Não tem cabimento não. Fecha a porta da igreja. Quer conversar, vai na pizzaria, irmão. Já fizeram isso com seu irmão? Esse povo quer ficar falando, já está tarde. Os discípulos então, eles chegam lá e falam assim: mestre, dispensa a multidão, manda o povo embora, porque já é tarde.
A gente está num lugar deserto. Não tem como sustentar todo esse povo. Não vai ter comida para todo mundo. Não tem dinheiro para comprar pão para todo mundo. Então você que quer anotar, anote aí. A primeira coisa que nós fazemos para poder impedir o agir de Deus na nossa vida, aquilo que a gente acha que pode impedir, mas nada impede Deus. A primeira coisa que nós nos limitamos, e limitamos as coisas que Deus quer fazer na nossa vida, é ambiente. Repita comigo, ambiente. O lugar é deserto. A primeira coisa que nós olhamos e nos atentamos é: as coisas não dão certo na minha vida porque eu estou no ambiente errado. As coisas não dão certo na minha vida porque eu estou nesse trabalho. As coisas não dão certo na minha vida porque eu nasci na casa que eu nasci. As coisas não dão certo na minha vida porque eu estou na igreja errada. As coisas não dão certo na minha vida porque olha o ambiente que Deus me colocou. Só que Deus, Ele pode agir além do ambiente. É você que colocou limites, é você que limitou a si mesmo. Mas Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser, até no deserto, amém? Só que nós nos limitamos. Deus não vai fazer um milagre na minha vida enquanto eu estiver morando nesse bairro. Deus não vai fazer nada na minha vida enquanto eu estiver morando em tal lugar. Deus não vai fazer nada na minha vida enquanto eu estiver estudando nessa escola. Deus só vai fazer depois que eu sair dessa escola. Deus só vai fazer depois que eu sair desse lugar. Deus só vai fazer depois que eu sair desse trabalho. Quem foi que te disse isso? Quem foi que falou? O nosso Deus, Ele é poderoso, Ele não se limita à ambiência. Jesus caminhou no deserto e Ele venceu Satanás, e os anjos serviam Ele no deserto. O nosso Deus, Ele de repente chama o povo de Israel para sair do Egito e atravessar o deserto e ir até Canaã. A Bíblia diz que durante 40 anos os seus sapatos não se consumiam. A Bíblia diz que as suas roupas não se desgastavam. Que Deus é esse que cuida de nós, independente do ambiente que a gente esteja. A preocupação deles é: nós estamos em um lugar deserto. E num lugar deserto não tem água, num lugar deserto não tem lugares para comprar alimento próximo, dispensa a multidão. Mas Jesus está querendo dizer: eu quero fazer um milagre na tua vida, só que você não consegue olhar para o milagre, você fica olhando para o ambiente. Eu quero fazer um milagre na tua história, só que você não consegue olhar para Ele, você não consegue olhar para o Senhor, você só consegue olhar a situação que você está vivendo hoje, a circunstância que você está vivendo. É um deserto que você está passando? Deixa eu te falar uma coisa: Ele pode fazer jorrar água da rocha e inundar esse deserto seu e colocar vida onde há morte. Qual é o grande problema? O problema é que nós não conseguimos olhar para quem Ele é, nós só conseguimos olhar para a circunstância que a gente está. Senhor, eu creio que o Senhor tem um milagre na minha vida, mas só vai acontecer quando eu me casar, porque a circunstância que eu estou vivendo, o deserto que eu estou passando, não tem chance. Quem foi que disse que o ambiente influencia em alguma coisa para que Deus haja ou não haja? Quem foi que disse que ambiente limita Deus? Quem foi que disse que Deus não pode agir em um ambiente caótico, um ambiente de caos? Ele é Deus. Na pandemia, pessoas estavam sendo tocadas, curadas e transformadas. Não importa o ambiente, não importa a circunstância, não importa nada que aconteça. Ele é Deus. O problema é que nós nos limitamos. O problema é que nós olhamos para a situação e achamos que não vai ter vida. Ainda tem vida aí. Vou parar por aqui. Minha agenda é para pregar, não para cantar. Você está entendendo o que eu estou pregando aqui? E quando é que você vai pegar a tua vida e começar a parar de olhar para a circunstância, começar a parar de olhar para a situação que você está passando e começar a apontar os seus olhos para quem Ele é? A Bíblia está dizendo, os discípulos foram falar com Jesus. Jesus não perguntou nada. Jesus não falou nada, porque Jesus, ele tinha uma estratégia. A Bíblia diz em outro evangelho, porque essa história está nos 4 evangelhos. A Bíblia diz que Jesus chamou Filipe e fez uma pergunta: e agora, o que a gente vai fazer? Jesus, sabendo da resposta, só perguntou para saber o que eles achavam. Jesus já tinha a estratégia do pão. Jesus já sabia com quem estavam os 5 pães e os 2 peixinhos. Jesus já tinha preparado tudo. Na tua vida, Jesus já preparou tudo. E Ele está falando para você: avança, mas os seus olhos estão na situação. Ele está dizendo: continua, mas os seus olhos estão no deserto. Sabe o que é muito doido? Mesmo você vivendo uma vida de deserto, mesmo você vivendo uma vida onde você não consegue se atentar, a Bíblia vai falar aqui no deserto. Olha que interessante. O texto diz: no deserto, Ele mandou as pessoas se assentarem de 100 e 50. Você viu essa parte no texto? Só que a Bíblia diz que eles se assentaram em uma parte com gramas. Responde para mim: existe grama no deserto, sim ou não? Existe grama no deserto? Mas por que naquele deserto tinha grama?
Por que naquele lugar tinha grama? Porque tudo que Deus faz, Ele cuida de você, mesmo na pior situação da tua vida, mesmo na pior circunstância, mesmo passando pelo seu deserto. Existe grama nesse deserto, mesmo passando pelo pior momento. Sabe quando você estava no seu quarto chorando? Sabe quando você estava longe da presença de Deus e você não aguentava mais sua vida? Existia uma grama ali. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me em pastos verdejantes. Ele cuida de mim no meu deserto. Eu posso passar pelo vale da sombra da morte, mal algum vai me atingir, porque não é a circunstância que define alguma coisa. O que define é que a palavra disse ao meu respeito. Manda o povo se assentar. Manda o povo se assentar que eu vou fazer. Quando é que você, príncipe e princesa de Jesus, vai parar de ficar olhando para a situação que você está vivendo? Quando é que você vai parar de ficar olhando para a circunstância ao teu redor e vai confiar verdadeiramente na palavra dele? A crise não era de Deus. A crise não era de Jesus, a crise era dos discípulos. Senhor, manda o povo embora, porque já é tarde e o lugar é deserto. Anote aí o segundo ponto. Primeiro, ambiente. Segundo ponto, os discípulos falam assim: já é tarde. Repita comigo: tempo. Mais uma vez, tempo. Deixa eu te falar uma coisa. O nosso Deus, ele é atemporal. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Antes mesmo do mundo existir, ele já era. Um dia Moisés está conversando com o Senhor e ele fala assim: mas quando me disserem quem me enviou, ele diz assim: diga que o eu sou te enviou. Ele não é o eu fui ou eu serei, ele é o eu sou. Ele é o Deus presente, é o Deus que cuida, ele é o Deus do tempo, ele é além do tempo. E muitas vezes você olha para você e você acredita que as coisas vão dar certo na minha vida, pastor, mas daqui uns 3 anos. Não, daqui 2 anos eu sei que ele vai fazer. Pastor, as coisas dariam certo na minha vida, mas há 2 anos atrás eu errei. E porque eu errei há 2 anos atrás, acabou. Não importa se já é tarde, não importa se é muito cedo. Se Deus decidiu fazer um milagre na tua vida, nem o tempo pode impedir. Ah, já é tarde, dispensa a multidão porque já é tarde. Não importa se é tarde, não importa se é cedo. O que importa é que se Deus quer fazer, Ele vai fazer do jeito dele. Isaías 43, verso 19 diz assim: vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Você não reconhece? Eu já estou fazendo algo novo. O que eu estou fazendo na tua vida, você precisa reconhecer. O que eu estou fazendo na tua história, você precisa começar a reconhecer e enxergar. Eu já estou fazendo. Ah, mas o meu tempo não diz que é, porque os meus olhos, isso só vai acontecer lá atrás. Ei, você não consegue reconhecer que o nosso Deus é maior que o tempo? O nosso Deus é maior do que todas as coisas? Ah não, já é tarde, é cedo demais. Não importa, Ele tem poder para fazer. Salmos 90, verso número 4: de fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. A Bíblia vai dizer que um dia é como 1000 anos para Deus, e 1000 anos é como um dia. Aquilo que você acha que está passando, pastor, já faz 3 anos que eu estou passando por essa luta. Para Deus Ele vai falar assim: nossa, 3 minutinhos só que você está aí reclamando? Não, são 3 anos. Mas Ele pode tocar no próximo segundo, tic-tac, tic-tac, e Ele pode mudar todas as coisas. Um estalar de dedos e a tua vida é transformada. Pastor, o que é necessário? Reconheça. Eu estou fazendo algo novo. Vocês não reconhecem? É sério que vocês não estão conseguindo ver isso? É sério que vocês não conseguem perceber? Ei, discípulos, não importa a hora que é e não importa o ambiente que a gente está. Se eu tiver que dar ordem aos céus, vai cair pão. Já aconteceu isso no deserto. Vocês não se lembram? Vocês não conseguem reconhecer? Vocês não conseguem reconhecer que Moisés fez cair pão do céu e vocês acham que eu não tenho coragem ou eu não tenho poder para fazer algo na vida de vocês? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que o Deus que já curou perna e fez crescer, você acha que o Deus que já curou câncer, você acha que o Deus que já ressuscitou os mortos, Ele não consegue resolver o teu problema porque não é o tempo? Ele dá ordem para a figueira nascer hoje e ela nasce, Ele dá ordem para ela morrer amanhã e ela morre. E você acha que a tua vida é difícil demais para Deus resolver? Por que você está colocando limite naquilo que Deus quer fazer na tua história? Por que você não consegue confiar que uma só palavra que Deus mandar, tem uma canção que diz isso, vai fazer a minha vida mudar? Alguém lembra o resto? Que eu não lembro. Tem que ser você, né, meu amor? Preciosa. Uma palavra dele hoje
Uma palavra do Senhor. Você consegue entender a força disso e a dimensão disso? Uma palavra que sai do trono de Deus agora, ele muda a tua história por completo. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e jamais penetrou em coração humano algum, é aquilo que ele tem preparado para aqueles que o amam. Só que nós estamos atentos ao tempo. Não, porque daqui 30 dias eu vou fazer um movimento, e esse movimento que eu vou fazer vai mudar a minha vida. Só que Tiago está dizendo, não digam amanhã farei ou depois de amanhã farei, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não entende que o único dia e a única realidade que existe é o agora? Você não entende e não compreende que o único momento, espaço de tempo que existe é o hoje, é o agora, é o minuto que está batendo no relógio. Ah, Deus fará amanhã, Deus fará depois de amanhã. Não orem assim, não digam assim, digam se Deus quiser, porque a vontade é dele, o que ele tem para fazer, ele faz do jeito dele, na hora dele. Então hoje você pode receber uma mensagem, hoje, agora, nesse exato minuto, alguém pode pegar o teu currículo e colocar você nas melhores empresas dessa cidade, hoje, agora, ele pode fazer algo. A Bíblia diz que, se eu não me engano, o rei Assuero, ou o rei Artaxerxes, eu não tenho certeza, lá de Esther, Igão, me ajuda aí. De repente dá uma dor de barriga nesse rei, de madrugada ele vai pro trono, não o trono, mas o outro trono. E a Bíblia diz que de repente ele está passando mal e ele fala assim, tragam o... Bem na hora que você estava gravando, hein, Flávia? Não posso sair que vai ficar... meu pastor é legal. O cara estava indo lá no trono. Não, deleta isso aí. Aí bem na hora a Bíblia diz que ele fala assim, ó, traga os livros, os pergaminhos, eu quero ler. Não tinha internet, né, irmão? Você fica na internet, né, no Reels lá, né? Não, tinha que ler livro. Traga os livros, os pergaminhos. Então trouxeram os livros para ele, não sei como foi, mas ele começou a ler e de repente ele lê lá que um homem chamado Mardoqueu o salvou de ser apunhalado e o seu reino ser tomado, destruído por alguns traidores. A Bíblia diz assim, que aquele rei vira para os seus servos e fala assim, o que fizeram por esse homem? Quero ler o que vocês fizeram por ele. Ele fala assim, nós não fizemos nada, não foi feito nada para ele no reino. A Bíblia diz então que aquele rei no dia seguinte, ele manda coroar Mardoqueu e colocar ele no melhor cavalo e passar com ele pela cidade, mostrando que ele era alguém. Uma única palavra que sai da boca de Deus pode transformar a tua história hoje. Uma única palavra que sai da boca de Deus pode transformar a tua realidade. Você pode dormir assim e acordar totalmente diferente. Você pode dormir do jeito que você está hoje e amanhã o teu casamento ser transformado. Você pode dormir agora e amanhã os teus filhos entrarem na tua casa dizendo, eu quero Jesus porque essa noite ele me visitou e eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Uma palavra. Qual é o problema? Limitamos o Senhor. Eu preciso que você entenda, quando eu digo limitamos o Senhor, eu preciso que você entenda que nós não temos esse poder, amém? Nós limitamos a nossa mente em crer naquilo que o Senhor pode fazer, porque Deus ele não pode ser limitado por ninguém. Agindo Deus, quem impede? Ninguém. Mas olha para a tua vida, tem coisas que não aconteceram na tua vida porque você está colocando barreiras, porque você impede, porque você não acredita, porque você não confia. O Deus que tudo criou, o Deus que fez todas as coisas, você acha que ele está limitado ao tempo? Você acha que ele está com um problema com o tempo? Ele tem medo do tempo? Jeremias capítulo 1, verso número 6 diz assim, mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. A Bíblia diz que Deus chama Jeremias para o ministério, a Bíblia diz que Deus chama Jeremias para pregar a palavra, e ele fala assim, Senhor, eu sou muito novo, ainda não é o meu tempo, eu ainda sou um menino. Mas deixa eu te falar uma coisa, você que está aqui, você que está chegando nessa igreja, você que chegou aqui agora, Deus pode te usar agora, aonde Ele quiser, da forma que Ele quiser, porque Ele não está preso ao tempo. A única coisa que move todas as coisas na sua vida é um coração entendido. Eu entendi a mensagem, uau, eu acessei aquilo que Ele tem para mim, e agora eu vou viver o que Deus tem para mim, não importa o tempo. A Bíblia vai falar então de alguém que reclama ser muito jovem. Mas a Bíblia fala em Êxodo capítulo 7, verso de número 7, que Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83, quando falaram com o faraó. Eles iniciaram o seu ministério com 80 anos de idade e o outro com 83 anos de idade. Ai, pastor, sabe que eu não sou do ministério? Estou meio velho, sabe? Essas coisas não dá pra mim não. Já deu minha cota. Põe essa molecada aí, essa molecada tá com fogo. Olha, eu não aguento mais. E eu particularmente
29 anos, coluna de 60. Não dá não. Deus não é preso ao tempo. Ele pode fazer além do tempo. Ele pode fazer em dias o que demoraria anos. Esse é o nosso Deus. Qual é o problema? O problema é que você está preso ao tempo. Eles disseram para Jesus: já é tarde, manda o povo embora. A Bíblia vai dizer em Gênesis 18, do verso de número 11 ao verso de número 12: Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha e o meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Que prazer? De ter um filho? Será que eu consigo ter um filho? Meu Deus do céu, esse Deus não é gente, não. Como é que Deus chega para um senhorzinho e uma senhorinha e fala assim: você vai engravidar? Ela dá risada com ela mesma. Oh Deus, você não conhece meu marido. Com 40 já não estava rendendo. É muito milagre. Quantos anos ele tinha? 90 aí? 80 aí? 96? Dá uma pesquisada aí. 96 anos. Irmãos, 40 ali já estava. Leandro que casou agora. Silvia. Faz cara de séria, Silvia. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando? Por que a gente fica se limitando tanto? Por que a gente não consegue acreditar naquilo que Deus tem para nós? Por que a gente coloca barreiras naquilo que Deus já disse sobre nós? Quem aqui tem palavra de Deus sobre a sua vida? Levanta a mão. Por que você não está vivendo isso ainda? Sabe qual vai ser a sua primeira resposta? Não é o tempo de Deus. Mas sabe o que a Bíblia está dizendo? Que um idoso, bem idoso, engravidou uma mulher e se tornou pai de multidões. E que um jovem, um menino, se tornou um dos maiores profetas do Velho Testamento. Enquanto você ficar preso e apegado ao tempo, vão passar 10, 15, 20 anos na sua vida. Você vai estar aí preso na mesma teoria. Não é o tempo de Deus. Mas o tempo de Deus já foi determinado e dito: vão. 99 anos. Aos 100 anos nasce a criança. Terceira coisa que nós usamos para limitar Deus. Nesse caso, eu acho que só eu faço isso. Ninguém dá esse argumento. Repita comigo: recursos. Mais uma vez, recursos. Eles dizem assim para o Senhor: nós só temos 200 denários. Mas o que seria 200 denários para esse tanto de coisa? Para esse tanto de gente? Não vai dar para comprar pão. Sabe qual é o limite que nós colocamos na nossa mente, no nosso coração? Eu conseguiria viver o que Deus tem para mim se eu tivesse dinheiro. Sim ou não? Quantas e quantas pessoas falam assim: pastor, primeiro eu vou trabalhar, eu vou ganhar bastante dinheiro. Depois que eu ganhar bastante dinheiro, aí eu consigo descansar para trabalhar na obra. Sabe o que você está fazendo? Você está limitando aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Porque você acredita que o recurso vem antes. E que Deus não tem poder para fazer se o recurso não estiver ali. Eu creio que Deus vai fazer na minha vida. Quando eu tiver muito dinheiro, aí sim as coisas vão dar certo. Quando eu tiver muito dinheiro, quando eu tiver 200 denários para conseguir comprar pão para todo mundo, aí sim o milagre vai acontecer. Jesus, deixa a multidão aí. Por quê? Deixa comigo, tem uns 200 denários ali, eu vou conseguir comprar pão para todo mundo. Continua pregando aí, continua fluindo na pregação do evangelho, porque eu tenho dinheiro para sustentar. O seu dinheiro não serve de nada perto daquele que é dono do ouro e da prata. O nosso Deus é o Deus da provisão. Todo mundo que Deus dá a visão, anote isso, todo mundo que Deus dá a visão, Ele vai dar a provisão. Ele vai te sustentar. Ele vai sustentar a tua casa, Ele vai sustentar os seus sonhos, Ele vai sustentar a tua vida, Ele vai sustentar a tua família. Enquanto nós gravávamos o documentário, o pastor Igor virou para mim, acredito que foi o pastor Igor ou o Vince, agora eu não lembro. E um deles virou para mim e falou assim: é muito engraçado, porque você consegue ter fé nas coisas da igreja, mas na sua vida às vezes você não consegue. E deu uma risada assim. Falou assim: Igão,
Foi o Vince. Foi o Vince, né? E aquilo eu percebi, realmente é verdade. Porque na minha vida eu quero limitar o agir de Deus. Na minha vida eu falo, não, Senhor, não faça porque eu preciso trabalhar e pegar o dinheiro para fazer as coisas. Mas na igreja eu consigo mergulhar, na igreja eu consigo ter fé. Eu tenho fé para o outro, mas eu não tenho fé para mim. Eu tenho fé que Deus pode fazer, mas eu não tenho fé que Deus pode fazer em mim. E nós ficamos presos ao recurso. Nós somos tão presos ao recurso que eu não tenho coragem de ofertar ou dizimar. Por quê? Porque vai faltar, eu não consigo confiar. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Até quando você vai limitar o teu sonho? Até quando você vai limitar aquilo que Deus quer fazer? Até quando você vai impedir os milagres de Deus na tua vida? Porque você está preso a isso chamado dinheiro. Aquilo que você mais valoriza nessa terra, a Bíblia diz que no céu andaremos sobre ruas de ouro. Aquilo que você mais valoriza hoje aqui na terra e coloca acima de tudo, estará debaixo dos seus pés no reino de Deus. Não deixe o recurso te limitar. As 3 coisas que param a fé de alguém não é a hora, é o tempo de Deus. Olha o ambiente, a circunstância que eu estou, e eu não tenho dinheiro para isso. Mas essa igreja nós começamos e nós não tínhamos dinheiro, mas nós tínhamos uma palavra, nós tínhamos uma visão. E existe uma visão e existe uma palavra sobre a tua vida. Não fique esperando ter recurso. Se você esperar ter recurso, não vai acontecer, irmão. Pastor, essa boca de profeta falando essas coisas. Deixa eu te falar uma coisa, se você não mergulhar naquilo que Deus tem para a tua vida, se você ficar esperando ter dinheiro para fazer as coisas, você não vai conseguir fazer. 200 denários, isso não dá, é pouco demais. Guarda o dinheiro, vocês vão começar a ver aquilo que eu vou fazer na vida de vocês. Tem alguém aí que tem pão? Traga para mim. Encontramos um menino aqui, 5 pães e 2 peixinhos. Pega os pães. E pegou os pães, levantou aos céus e deu graças a Deus. Obrigado, meu Pai. Você quer começar a viver as coisas de Deus na tua vida? Você quer começar a experimentar de milagre de Deus? Acorde todo dia e agradeça a Deus pelo presente da vida que Ele te deu. O que destrava as coisas no reino de Deus é gratidão. Ele pegou e agradeceu. Senhor, obrigado. Pai, obrigado, porque o Senhor sempre me ouve. Mandou todos se assentar, entregou nas mãos dos discípulos e começou a distribuir. Sabe como que o nosso Deus faz? Ele pega aquilo que é pouco e transforma em muito. 5 pães e 2 peixinhos, isso não é nada perto de uma grande multidão. Então é isso que eu quero usar. Porque se for pelo teu tempo, se for pelo teu ambiente, se for pelo teu recurso, nunca vai ser Deus. Quando você chegar lá, você vai falar assim: eu cheguei onde cheguei porque eu estudei numa escola boa. Eu cheguei onde cheguei porque eu tinha dinheiro para me trazer até aqui. Eu cheguei onde eu cheguei porque eu cortei caminhos e eu acessei ambientes de tempo para chegar onde eu cheguei. Mas quando tudo está dando errado, é porque Deus está falando assim: eu estou pronto para fazer um milagre. Só entrega o pouco que você tem hoje. Qual é o pouco que você tem hoje? Eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta multidão? Entrega o pouco que você tem. E você vai ver Deus fazendo muito na tua história. O pouco que eu tenho eu só sei ler um versículo. Então comece a ler um versículo para todo mundo na rua. É o pouco que você tem, Deus vai multiplicar e muitas pessoas serão salvas. Pastor, o pouco que eu tenho, eu sou um pouco tímido, eu sou um pouco acanhado, mas eu queria dar um abraço numa pessoa. É pouco demais, um abraço salva mais que muitas vezes uma palavra num culto, sabia? Pastor, o pouco que eu sei é só tocar uma nota no violão, então fica tocando essa nota dentro do busão, sabe? Da hora que você sair até a hora que você chegar, você vai ver o tanto de gente sendo salvo. Usa o pouco que você tem. Para de ficar preso a recurso. O Espírito Santo ele tem me incomodado sobre essas coisas na minha vida. Para de ficar preso a tempo, a circunstância e a recurso. Eu sou o Deus do tempo, eu estou acima da circunstância e eu sou o dono do ouro e da prata. Os discípulos olhavam e falavam assim: não vai dar, porque já é tarde. Não vai dar, o lugar é deserto. Não vai dar, a gente não tem dinheiro. Aí entra a hora que ele fala assim: então assistam de perto o poder de Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus, eu quero orar com você. Você está precisando de um milagre da parte de Deus? Você
já decidiu abrir mão do tempo, dos recursos, das circunstâncias para se entregar na presença dele? Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui na frente, em 5 minutos nós vamos acabar o culto, mas eu não posso encerrar antes de orar por você. Pastor, já tentei de tudo. Então agora é hora de você abrir mão. Sai do controle. Esquece o tempo, esquece o deserto, a circunstância, esquece os recursos. O que Deus quer fazer na tua vida, Ele vai fazer com recurso ou sem recurso, com denário ou sem denário, não importa. Ele tem poder para fazer. O nosso Deus, Ele fez sair a moeda da boca do peixe, e Ele disse: a farinha da panela não vai se acabar. Não vai acabar. Ele não está preocupado com o recurso. Ele só está preocupado em procurar aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Meu Deus, Ele pode resolver o seu casamento hoje, agora. Ele pode resolver a tua história hoje, agora. Pastor, por que não resolve então? Porque os olhos do Senhor estão à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Você tem coragem de deixar tudo para trás e falar assim: eu te seguirei, eu me entregarei ao Senhor, eu confiarei em Ti, eu não vou mais fazer do meu jeito. Mas o tempo, não, eu descanso e eu confio em Ti. O meu Deus, Ele abre um caminho no deserto. Tá deserto, tá tudo complicado, Ele põe grama lá. Tá deserto, tá tudo complicado, Ele abre um caminho no deserto. Ele me faz repousar sobre pastos verdejantes. Não importa a luta, não importa a circunstância, eu vou confiar em Deus. Eu vou descansar. Eu vou entregar o meu coração. Eu sei que o meu Redentor vive e Ele se levantará a meu favor. E de repente, você vai começar a ver pão. E de repente, você vai começar a ver os peixes multiplicando. E de repente, você vai ver as coisas acontecendo na tua vida. Por quê? O meu Deus, Ele não é limitado ao tempo. Ele não é limitado à circunstância. Ele não é limitado a recursos. Ele é acima de todas essas coisas. Mas Ele está à procura de um coração que acredita nisso. O altar do Senhor está aberto. Se você quiser sair do seu lugar, o Ministério de Louvor vai ministrar uma canção. Fique à vontade. Vem pra cá. Te adorar pelo que é. E dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Do seu lado, fala assim: você quer ir lá na frente? Você quer ir lá? Vamos orar junto. Às vezes falta força, às vezes falta coragem, às
Às vezes o coração está doendo, sabe? Às vezes a gente chega num momento da nossa vida que a gente não consegue aguentar a dor do coração, a dor de saber, será que Deus está cuidando de mim? Será que Deus está olhando para mim? Pastor, o tempo está passando, eu me sinto num deserto, não tem recurso, não tem nada. Deixa eu te falar uma coisa, nesse deserto, Ele está lá. Ele está ali, Jesus está ali no deserto, Jesus está olhando para você, mesmo que não pareça. Ele te enxerga nesse deserto, Ele te enxerga nessa circunstância, Ele te enxerga nessa dor. Você não está sozinho. Vira para quem está do seu lado e fala assim: você não está sozinho, eu vou lá com você, você quer que eu vou lá? Às vezes essa pessoa está precisando de um incentivo, às vezes essa pessoa está precisando de uma ajuda, às vezes essa pessoa que está do teu lado, ela está precisando de um abraço, ela só precisa de um abraço, e você precisa discernir, não é o pão que ela quer, não é peixe que ela quer, ela só quer uma palavra dizendo: eu sei, esse deserto ele vai passar na tua vida, eu estou com você, vai dar tudo certo, eu quero orar com você. Pega essa pessoa pela mão, traz ela para cá, nós já vamos orar já, mas seja sensível ao Espírito Santo. Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus.